Irmãos, o Jay pediu para que eu tratasse com vocês sobre esse tema, a busca pela excelência na preparação e na entrega do sermão. Então esse é o assunto que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Não porque eu seja excelente na preparação, muito menos na entrega do sermão, mas porque no fundo do meu coração eu desejo e busco cada dia mais, a cada semana, fazer algo que glorifique ao nosso Senhor, que glorifique, que corresponda àquilo que o nosso mestre nos chamou para fazer. De modo que eu gostaria de compartilhar algumas coisas que estão na palavra com vocês e que têm a ver com esse assunto. Em 28 de novembro de 2007, eu comecei o meu trabalho de plantação da Igreja da Liberdade, lá na cidade de Araraquara, da qual eu sou pastor até os dias de hoje. Então já vamos aí para 8 anos, quase 9 anos de plantação daquele trabalho. E Deus tem nos dado graça, tem nos abençoado, e nós somos muito gratos a Ele por isso. E desde o início, algo nos preocupou, tanto comigo quanto com aquele grupo bem pequeno que estava comigo, que era não só buscar a compreensão daquilo que Deus esperava de nós, para onde Deus esperava que nós fôssemos, para que pudéssemos ser excelentes na busca disso e no alcançar disto, como nós também procuramos entender como é que nós poderíamos aplicar isso na prática ao longo do nosso dia a dia. E compreendemos que aquilo que deveríamos fazer deveria estar relacionado com o amor a Deus sobre todas as coisas e ao amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então essa relação de nós para com Deus e de nós para com o próximo, a consequência daquilo que alcançamos com Deus e vivemos com Ele, na prática com o próximo, tem estado diante de nós o tempo todo. Desde o início, então, essa compreensão sobre o que Deus espera de nós tem estado clara, de que o nosso chamado é para servir com excelência a Deus e servir também aos nossos irmãos. Então a gente vai, em primeiro lugar, compreender um pouquinho sobre a excelência e sobre como nós podemos alcançá-la, sobre como nós podemos vivê-la, especialmente nesse contexto que a maioria de nós aqui exerce, que é o contexto da preparação e da entrega de um sermão, visto que o sermão é aquilo que, no final das contas, acaba levando a igreja, cada um de nós, para aquilo que com excelência esperamos alcançar, para aquele lugar que esperamos chegar, porque sem a palavra a gente não chega a lugar nenhum. Não é? Sem a palavra de Deus, sem a exposição dela, nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então a gente vai, em primeiro lugar, compreender o lugar da excelência na palavra de Deus. Passarei um pouco por aquilo que o Fabrini passou antes de mim também aqui. E alguns pensamentos que eu quero trazer no início para vocês são os seguintes. Só apertar o que vai para a direita aqui, é isso? Oi? Tá ligado? Onde é que liga aqui? Oi? Ok. Valeu, irmão. Joia. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Então, excelência, um pouco sobre o conceito bíblico do que é excelência. O que seria excelência, né? Opa, ele está ligado, isso. A gente precisa se preocupar com isso? Será que excelência é algo que deve ocupar a nossa preocupação? Eu me converti aos 16 anos de idade. E eu sempre fui músico e trabalhei com isso, e ganhava meu dinheirinho na pré-adolescência e na adolescência com isso. E tocando em vários lugares, em contextos totalmente diferentes. Alguns por puro prazer, outros para poder ter dinheiro. E quando eu me converti, eu comecei a tocar na igreja, e também uma banda na região lá onde eu moro, me chamou para tocar junto também. E na banda eu percebi algo que eu percebia na minha vida de antes da conversão, que era a busca pela excelência naquilo que a gente fazia, fazer da melhor maneira possível, fazer da maneira melhor possível. Mas no contexto da igreja, era muito comum eu ouvir de que não, tá bom assim, não precisa fazer tão bonito assim, não precisa ensaiar tanto, não precisa dar tanto tempo, não precisa tirar todas essas notas. E depois eu comecei a me envolver com a questão do ensino na igreja, e a mesma coisa eu ouvia de outros irmãos que também ensinavam, que não dá para a gente preparar uma coisa assim, a gente não precisa se preocupar em fazer uma coisa tão especial. E aí eu trago isso comigo hoje aqui. Será que excelência é uma coisa com que a gente deve se preocupar?
Será que isso é importante? A gente não pode oferecer qualquer esforço, porque, como eu ouvia, eu ainda ouço, Deus está vendo e Deus sabe que a gente está fazendo o melhor. Deus sabe que a gente está fazendo de coração. E se está fazendo de coração, está valendo, porque, poxa, é para Deus, né? Será que esse tipo de pensamento está correto? Eu quero começar, a gente vai ler outros textos da palavra, mas eu quero pensar um pouquinho sobre as palavras do Senhor nessa porção de 2 Coríntios 2 Coríntios 4, versos 1 a 7, nos quais nós lemos o seguinte: pelo que tende este ministério, segundo a misericórdia, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Antes da gente chegar no verso 7, que é o que eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui, vejamos os 6 primeiros versos. No verso 1, a gente tem a expressão de Paulo de que nós temos um ministério, no verso 1, que nos foi dado graças à misericórdia de Deus. Se hoje você e eu temos um ministério, o ministério da pregação, do ensino, do discipulado, do aconselhamento, o ministério da reconciliação, o temos porque Deus teve misericórdia de nós. Eu ouvia de um professor no seminário que dizia aos alunos que Deus, Ele escolhe os piores, e essa é a razão pela qual a gente está aqui. Porque Deus precisa tratar de uma maneira especial aqueles que são os piores de todos aqueles que são dele, porque esses precisam de um cuidado específico, um cuidado especial. Esses precisam tirar um tempo da vida deles para serem tratados de um modo especial, para que depois possam ir e tratar dos demais. E ele falava isso de uma maneira, brincando com a gente, tentando humilhar a gente, era bem perfil daquele professor. Mas a ideia dele era mostrar para a gente que aquilo que iríamos fazer, e hoje fazemos no ministério, não estava relacionado com as outras profissões, com as outras vocações que, via de regra, são compreendidas e são abraçadas no contexto da sociedade, mediante aquilo que gostamos. É óbvio que quando Deus me chamou para aquilo que hoje eu faço, isso inundou meu coração, de modo que assim, eu não me via fazendo outra coisa, e duvido que aqueles que aqui são pastores hoje, se veem fazendo outra coisa que lhes dê tanta alegria e satisfação, a despeito de todas as frustrações e tristezas que a gente vive no ministério, e a gente vive frustrações com pessoas, frustrações com liderança, frustrações conosco mesmo, frustrações com uma série de coisas, mas ainda assim, a gente se alegra demais com aquilo que faz, e a gente nunca perde de perspectiva aquilo que está no verso 1, que a gente está onde está porque Deus teve misericórdia de nós e nos chamou para esse ministério. No versículo 2, Paulo diz que o que nos foi dado deve ser cuidado, sem mudança, sem adulteração, ele diz aí. Ou seja, a nossa consciência deve ter sempre Deus diante de nós. Porque se nós quisermos colocar algo que nada tem a ver com Ele, ainda que com a motivação de fazermos algo que seja excelente, corremos o risco de mudar, de adulterar, de manchar a simplicidade que deveria ser característica naquilo que fazemos, no culto, na pregação, no ensino, no discipulado, na comunhão dos santos, no exercício disso diariamente nas casas. A gente tenderia a fazer de uma maneira que atrapalharia aquilo que de fato Deus deseja que façamos no ministério. E como já foi dito aqui, com simplicidade, bem feito. E há quem diga, e na música a gente diz muito isso, que as coisas mais belas são aquelas nas quais nós primamos pela simplicidade. E uma frase que é muito dita é que o simples é belo. E eu acredito que isso não vale apenas para a música, mas para tudo o mais na vida.
para tudo mais nas relações humanas. Nos versos 3 e 4, avançando no texto, Paulo nos diz que aquilo e aquele a quem pregamos, aquilo que pregamos, não é? O Evangelho, e aquele sobre quem falamos enquanto o Evangelho pregamos, está invisível diante das pessoas que se perdem. A mensagem salvífica, salvadora, está invisível para as pessoas que se perdem. Logo, gente, nós não podemos nutrir a arrogância de que nós somos capazes de, por meio das nossas criações, convencê-las, ou fazer com que haja eficácia e eficiência por meio daquilo que criamos, por meio da forma como fabricamos, por meio de toda a estrutura que montamos. Aqui, obviamente, eu não estou anulando a estrutura, a forma e o meio, mas eu estou apenas dizendo que a nossa esperança não pode estar nessas coisas. Tenho para mim que a nossa dependência do início ao fim deve estar apenas no Senhor, porque há uma influência espiritual por detrás dessas pessoas. Paulo diz aqui que o Deus, com D minúsculo desse século, tem cegado o entendimento dos incrédulos, de modo que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles, a fim de que eles, vendo, creiam. Eles não podem crer. Logo, essa batalha é para nós quase impossível, se não impossível, humanamente falando. Há uma influência espiritual que cega as pessoas, e furar esse bloqueio é impossível para nós. Por isso, a consciência de que temos de depender de Deus, por mais excelente que queiramos realizar a sua obra, a eficácia da obra não está na excelência, mas na dependência de Deus. Ciente disso, então, a gente prega o Evangelho de Cristo, conforme ele continua a dizer aqui no verso 5 especialmente, 4, verso 5 também. O objetivo da cegueira espiritual é para que eles não entendam. Então veja que está no nível intelectual, é para que eles não entendam, para que aquilo que você fale não entre, não é que entra aqui e sai ali, dá volta por cima e vaza, não entra na cabeça, e não entrará, por melhor que sejam os teus esforços, por mais erudito e melhor que seja a retórica e a oratória daquele que você convidou para pregar para aqueles incrédulos que estão ali visitando a tua igreja, a eficácia não está nesse cara. A gente não pode depender dessas coisas. A nossa dependência não pode estar na excelência e na busca dela. Devemos ser excelentes, devemos nos preocupar com isso, devemos nos preocupar em que a preparação do nosso sermão e a entrega do mesmo sejam feitas de um modo excelente, de uma maneira que glorifique a Deus e que nos deixe satisfeitos e felizes e também tocados e alimentados pelo que preparamos para dar, mas a nossa dependência o tempo todo deve estar no Senhor. No verso 5, Paulo diz que a gente é servo de Jesus. Somos apenas isso. Somos apenas servos de Jesus Cristo. No verso 6, ele diz que a iluminação espiritual é obra de Deus e que nós conhecemos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Conhecemos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Daí então a gente chega ao verso 7, no qual nós temos essa palavra que está aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Algumas coisas interessantes, ele começa citando a palavra tesouro. Esse tesouro, quando olhado o contexto do capítulo 7, do capítulo 4 aqui de 2 Coríntios, não sei porque eu estou com o 7 na cabeça, a ideia do tesouro é o conhecimento da glória de Deus. Este é o tesouro. Hoje você conhece a glória de Deus. Você conhece o mistério do amor de Deus por você. E essa riqueza que hoje te preenche, que hoje te transforma, que hoje muda e mexe com as tuas afeições. Antes você não sentia nada quando você pensava ou cantava sobre Jesus, mas hoje isso muda aquilo que você sente, as suas emoções são outras, a sua vontade é outra, aquilo que você compreende é outra. Ele mudou a tua mente, ele mudou as tuas afeições, ele mudou a tua vontade. E esse tesouro que hoje nos preenche e que mudou a nossa constituição, tem a ver com esse conhecimento, informação, conhecimento da glória de Deus, que ele falou no versículo 6, não é? E segundo alguns comentaristas, isso aqui pode incluir também, não somente o conhecimento da glória de Deus, mas a proclamação,
a pregação, que não pode ser feita, obviamente, sem o cuidado. Segundo alguns comentaristas, então, isso inclui a própria proclamação do conhecimento desta glória ao mundo. Ainda nesse verso, ele diz que ele usa a expressão, né, vasos de barro, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. E Paulo aqui, o que significa vasos de barro dentro de um contexto no qual ele está inserido? Simboliza algo frágil, algo facilmente, ou que é suscetível a quebrar, a trincar, a falhar, a não cumprir o papel que se esperava dele. Quantas vezes nós temos visto isso nas nossas casas? Eu tenho filhos pequenos, eu tenho parentes que têm filhos pequenos, e às vezes nós temos a expectativa de que a criança vai conseguir pegar aquele prato de comida no domingo de almoço e vai chegar até a mesa porque ele disse, não, deixa que eu levo. Eu consigo, 8 anos de idade. E aí no meio do caminho o pé enrosca no tapete da sala, a criança cai com o prato, aquele prato de barro se desfaz e tudo que estava nele se esparrama pela sala por causa da fragilidade que constitui aquele prato de barro. A ideia de um jarro ou de um vaso ou de algo que é feito de barro transmite a ideia de algo frágil que pode ser facilmente trincado, quebrado. Nós somos assim. E é exatamente por isso que nem sempre a excelência que se espera de nós na entrega e na preparação se encontrará. Eu também, como o Fabrini disse aqui, cheguei a certos domingos nos quais eu não tinha preparado nada para entregar. E isso para mim é um horror, é um desespero também, ainda hoje. É desesperador. Eu sei que tem pessoas que, uma vez eu ouvi um pastor dizendo isso, falou, não, para mim é fácil, eu chego lá, abro a Bíblia, eu tenho um monte de coisa que eu já aprendi, é só chegar, abrir e falar. E eu acho que eu não tenho muita diferença desse pastor, eu acho que eu também conheço, e como vocês aqui também. Mas eu acho que não é assim. Eu acho que não pode ser feito sem dependência, sem que antes eu seja primeiro alimentado para que depois possa alimentar, sem que eu primeiro conheça a grama para depois poder levar as ovelhas para dela comer também. Mas primeiro eu tenho que ir lá comer. Primeiro eu tenho que entender, primeiro a minha alma é refrescada, é refrigerada por essa água de descanso, para que depois eu possa conduzir outros para que nela se satisfaçam também. Não é simplesmente chegar e gritar, corre para lá, porque lá a água está boa. Eu ouvi há umas 2 semanas atrás, eu acho que está do mesmo jeito. E se vocês forem para cá, tem grama aqui também. Eu passei de lá 1 semana atrás e... vamos lá, se vocês quiserem, a gente se alimenta agora aqui. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ter cuidado, mas nem sempre conseguimos. Porque alguém morre na família, porque alguém morre na igreja. Porque alguém entra em depressão, porque alguém tem um filho que está querendo se suicidar e você perde a semana ali, ou porque eu e você nos atrapalhamos com um monte de agenda durante a semana e chegou o final de semana e bateu o desespero. Nós somos frágeis, nós somos suscetíveis a esta quebra, mas nós precisamos manter a consciência de que nós temos esse tesouro em vasos de barro. E esse vaso precisa ser cuidado, e principalmente aquele que está dentro dele também. Paulo aqui reconhece nossa necessidade do Senhor, e reconhece o poder e a misericórdia de Deus também, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para a expressão de barro que ele usa aqui, a expressão ostrakinos, que é a expressão que ele usa aqui, ele faz uma clara associação com a criação inicial. A mesma expressão é usada em outros textos da literatura de Paulo, quando ele está tratando da criação de Adão e Eva, quando lá é dito que fomos feitos do pó da terra. Ele se lembra então aqui de onde todos viemos, ele se lembra da nossa completa fragilidade. Paulo está lembrando que o homem veio do pó da terra, lá em Gênesis 2,7 a gente lê, não é? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Jó, no capítulo 10, no verso 9, no livro de Jó nós lemos, lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me ao pó? Ou seja, quando Paulo ele traz essa figura de que somos também constituídos de... E não é só Paulo aqui, quando a gente lê os Salmos, alguns salmistas mencionam também a ideia de que somos pó, somos frágeis. Alguns dos profetas também fizeram essa menção, o próprio Cristo mencionou isso, e outros apóstolos além de Paulo.
E o paralelo fica mais claro ainda quando também em 2 Coríntios, não no capítulo 4 onde lemos, mas no capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz: e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que uma coisa teria a ver com a outra? Que associação teria esse texto de 5,17 com o texto do 4,7 que eu li há pouco com vocês? A associação, meus irmãos, é de que agora, no 5,17 de 2 Coríntios, nós temos uma nova criação, que não é mais de barro. Quando Deus te deu e me deu uma nova vida, não nos deu tal nova vida por meio de uma criação do pó da terra. Ele simplesmente permitiu soberanamente que o seu Espírito nos convencesse do nosso pecado, da sua justiça e do juízo. O Espírito, que é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, soberanamente veio e nos convenceu e nos tocou e nós nascemos de novo. Não da vontade do homem nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, conforme está em João 12:13, não é? E aí então nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e o confessamos com os nossos lábios. Mas não teve barro nessa história. A nova criação não é feita de barro, mas pelo poder de Cristo. Mas ela também está ligada com a mesma fragilidade que constitui a primeira criação. E nós não podemos nos esquecer dessa fragilidade, que não só constitui a primeira criação, esse barro que aqui está, como também essa segunda criação, porque ela também é frágil, embora não mais constituída de barro. Eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, velho homem já não vive mais, tem 20 anos que ele morreu, e agora essa nova criatura, ela precisa se lembrar, porque a coisa já não está ainda completa e glorificada, e agora definitiva, ainda não. Pela bondade de Deus, quando Jesus Cristo voltar, mas ainda não. E enquanto isso não ocorre, eu preciso me lembrar, o que passou, passou, as coisas antigas já passaram, novas coisas se fizeram em minha vida, em minha mente, em minha preguiça, em meus maus hábitos, em minha desorganização, as coisas se fizeram novas, sou nova criatura e ainda sou frágil, preciso me lembrar de quem eu sou e preciso buscá-lo para que Ele me ajude a ser aquilo que Ele deseja que eu seja. A minha dependência do Espírito, para o exercício do ministério que Deus me deu, na preparação e na entrega de um sermão, de uma exposição bíblica, precisa ter tudo isso em mente. E é nesse sentido que espera-se ver a excelência em tudo aquilo que a gente faz. Excelência que busca glorificar a Deus e a Deus somente, e não a nós. Gostei demais da frase do Fabrini, que a excelência, eu não vou talvez lembrar dela aqui agora, mas a excelência ela não pode ser o fim, porque senão Deus se tornará um meio. Perfeito. E não é isso que muitos têm feito? Quando nós colocamos a excelência como objetivo final, qual é o meio para a gente chegar lá? Qual é a desculpa para a gente chegar lá? Qual é o canal que a gente... É Deus, é a Bíblia, é o Evangelho. E muitas vezes a gente passa uma falsa impressão de que estamos no caminho certo, porque pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando de Deus, mas a motivação que está no nosso coração é o que evidenciará se sairá daqui poder ou não. Porque o poder vem dessa excelência que coloca Deus como o fim principal de todas as coisas, e seu Filho Jesus, para que Deus seja conhecido na face de Cristo, como Paulo escreveu e a gente leu há pouco. Eu gostaria de ver alguns outros versos com vocês, rapidamente, mas um que me chama muito a atenção é aquele que está associado à parábola do administrador infiel, ou mordomo infiel também. Essa pintura é uma pintura de Rembrandt que está associada com isso. E ela é brilhante, a figura toda não coube toda ali. E Rembrandt ele tem essa capacidade maravilhosa, sem dúvida nenhuma, dada por Deus, de tentar comunicar aquilo que Jesus, em algumas de suas parábolas, disse. E lá em Lucas, no capítulo 16, do verso 1 a 10, essa parábola é contada. No verso 8, Jesus diz assim: e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu quero me ater apenas a esse verso.
se eu ler a parábola toda, eu vou ser tentado a expor a parábola toda, então eu prefiro só ler o verso e me ater a uma palavra que é importante para mim aqui, que é essa expressão de Jesus no final do verso 8, porque os filhos do mundo, os filhos deste mundo, são mais hábeis, são mais habilidosos, são mais excelentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Não é interessante essa expressão de Jesus? Será que a coisa mudou de lá para cá, gente? Será que hoje os filhos da luz têm sido mais excelentes no que fazem do que os filhos do mundo? Filhos do mundo é uma expressão que Jesus usa aqui, não é? A nota que eu faço aqui é sobre essa palavra hábeis. A palavra hábeis, no grego, na língua original aqui, ela literalmente está associada com habilidade, que pode ser aumentada ou multiplicada ou amadurecida por meio de dedicação intensa, por meio de perseverança, de persevero, de fazer alguma coisa com gravidade, de fazer alguma coisa com concentração, de modo que alguém vai gritar lá fora. Sabe, eu tenho uma filha de 8 anos, que a gente fala: Ana, a comida está pronta. Ela está vendo a televisão. Aí a gente fala: Ana, você já escovou o dente? Aí é só a Ana que é assim. Você tem filhos, conhece crianças, quando você fala com elas, aí você fala: Ana, e entra na frente, ela: Hã? O que você falou, pai? Não é por maldade, mas o foco dela, quando ela está vendo um desenho, uma coisinha que ela gosta de assistir na TV, é tão grande, é tão severo, é tão foco, que aparentemente as outras coisas se distraem. Você conhece gente assim também? Você é alguém assim também? Né? Normalmente eu escuto muitas irmãs na igreja dizendo que seus maridos parecem tais crianças, não é? Quando eles falam com ela, quando elas falam com eles, parece que, pode. Pode o quê? Não pode. Não, mas eu não... E aquela conversa na qual a gente está em Marte, e elas estão, sabe Deus aonde. E nós devemos nos preocupar com isso. Quando nós estamos no ministério e compreendemos que é exatamente isso que Deus espera de nós. Foco, concentração. E ainda que algo caia ou aconteça, ou alguém grite e nos chame do lado de fora, nós estamos amadurecendo essa habilidade, que significa dedicação, esforço, desenvolvimento desse potencial que há em nós. O potencial de comunicarmos com excelência o tesouro que Deus colocou no nosso coração e na nossa mente. Habilidade aqui então significa se dedicar. Será que Deus espera a dedicação de nós? Eu não tenho dúvida disso. Logo, em que sentido os filhos do mundo são mais dedicados, se esforçam mais, desenvolvem mais o seu potencial do que os filhos dos homens? E aqui eu quero que você e eu pensemos naquilo que fazemos, que é o ensino, que é o pastoreio, que é o cuidado de vidas. Será que temos nos dedicado, nos esforçado e procurado crescer, melhorar, para poder fazer e oferecer algo que não apenas brinde aqueles que nos ouvem com algo que seja belo, pensando na ideia da excelência e da necessidade da nossa alma de se apegar a coisas que são belas, não só pensando nisso, mas também nisso. Será que há em nós esse desejo de brindar as pessoas com a palavra, mas também de glorificar o nosso Senhor, sendo fiéis naquilo que Ele nos deu e na comunicação do tesouro que Ele nos ensinou? Logo, em que sentido os filhos desse mundo são mais dedicados, se esforçam mais, desenvolvem mais o seu potencial do que os filhos da luz, não é? No sentido de que buscam excelência naquilo que fazem. Buscam sim com a motivação errada, pecam apenas por não glorificarem a Deus quando obtêm um nível de erudição e de retórica os caras conseguem prender aquele que eles ouvem. E às vezes a gente encontra gente assim dentro da igreja também. E às vezes a gente conversa nos corredores, nos cafés ou nas igrejas, de que tem um tal pastor ou um tal orador ou uma irmã, um irmão que quando falam, apesar das besteiras que falam, arrastam multidões. E a gente fica pensando, como é que pode ter gente para seguir um cara desse? E a gente conclui, não, é porque ele fala bem. Mas por que ele fala bem? Ele não nasceu desse jeito, ele buscou excelência, ele estudou, ele pensou, ele ouviu a outros, ele orou ao Senhor, ele se colocou diante de Deus, ele se preocupou com aquilo que Deus lhe deu, para que ele não entregasse isso de qualquer maneira, mas para que as pessoas pudessem ser as duas coisas, brindadas com beleza,
pudessem ser abraçadas e pudessem ver vestidas as palavras do Senhor Jesus por meio daquilo que tal pregador as comunica, mas também pudesse colocar as coisas que o Senhor as deu com fidelidade, com honestidade, com integridade, com profundidade. Então nós não vemos isso naqueles que não têm compromisso com Deus. Eles fazem o que fazem, o objetivo é se glorificarem, é serem, no final das contas, feitos imortais, não é? É serem glorificados, é obterem a fama e a honra. E eles pecam por não glorificarem a Deus por meio daquilo que eles exercem. E exercem de uma maneira errada. Não exercem como Deus gostaria que eles fizessem. Mas você e eu devemos nos lembrar que o modo como Deus gostaria que seus filhos e filhas o servissem é também com excelência, mas sempre pedindo ao Senhor, quando se levanta e quando se assenta, que a gente diminua e Ele cresça. A razão pela qual alguns não se dedicam, meus irmãos, é porque não encontram nisso talvez satisfação. Uma vez eu conversando com um pastor, ele compartilhou isso, que para ele o ministério estava se tornando assim um peso insuportável. Que é peso, a gente sabe disso, né? Mas insuportável. Tem que pregar toda semana, tem que estudar, ler. E ele, eu digo isso no seminário onde eu leciono, que se o cara não gosta de ler, ele não tem que ser pastor. Eu falei, se vocês não gostam de ler, o que vocês estão fazendo aqui? Porque a gente lida com o quê? Se não com a palavra. Nós lidamos com isso. Nós lemos, nós estudamos, nós digerimos, nós ruminamos, nós vamos a outros aos quais Deus deu o dom de ensino, justamente para a gente aprender. Então a gente tem que ler, porque a maioria deles já morreu, tem um ou outro que está vivo, e a gente aprende muito desses homens. Mas a gente tem que interagir, e muitas vezes é por meio daquilo que eles escreveram. Para quê? Para que eu possa crescer. Para quê? Para que eu possa abençoar e edificar. Para quê? Para que Deus seja glorificado na edificação do seu povo. Então, eu não leio porque eu gosto só de ler, e eu gosto de ler. Mas não é só por causa disso. Não é porque eu também tenho... A única motivação é para que o povo possa ser edificado e no final das contas possa glorificar a Deus. Mas quando eu já não encontro mais satisfação naquilo que eu estou fazendo, talvez eu esteja perdendo de vista a excelência, não só na preparação, como também na entrega do sermão. E a satisfação não está meramente na letra, a satisfação não está só no ler, não está só na ciência, no conhecimento das coisas, mas também na sensação da purificação que esse estudo traz a nós. Eu não sei você, mas quando eu estou preparando o sermão, às vezes isso acontece com menor, às vezes com maior intensidade. E essas vezes em que isso aconteceu com maior intensidade, eu me lembro desses dias. Eu me lembro da mesa onde eu estava, eu me lembro do sorriso que eu abri, na hora que aquilo calou fundo no meu coração, e eu coloquei isso no papel, e eu não vi a hora de chegar diante da igreja para poder falar aquilo para os irmãos. Porque aquilo num primeiro momento me encheu, aqueceu meu coração, e não desceu como uma revelação de um êxtase, mas por meio do estudo, de textos que eu já tinha lido, textos que eu já tinha até pregado. E essa satisfação, via de regra, produz purificação no meu coração, transformação. Teve um homem na história da igreja, o Gregório de Nazianzo, que ele entendeu isso, e já passou tudo isso daqui, já falei disso, deixa eu chegar na frase do Gregório, conhecido como o teólogo da Trindade, puxa, volta aí, Gregório, patriarca de Constantinopla, ele disse o seguinte: o homem precisa ser purificado, antes de purificar os outros, tornar-se sábio ele próprio, se quer tornar sábios aos outros, tornar-se luz para poder oferecê-la, aproximar-se de Deus, e assim trazer os outros consigo, ser santificado antes de santificá-los. Se eu não tenho essa consciência, eu não devo me levantar para poder comunicar a excelência do poder de Deus, guardada no Evangelho. E essa é a razão pela qual a palavra diz que a gente tem que fazer com alegria. Não é isso que diz o Salmo? O Salmo 100, no versículo 2, servir ao Senhor com alegria.
E fazer com alegria, como a palavra também observa, significa fazer com o coração, que é o que diz Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para aquela turma que está sentada lá na frente te vendo. Não para aquelas pessoas que, não, esse pessoal aqui não precisa de tanto, qualquer coisa vale, e Deus está vendo, Deus sabe. Faça como se você estivesse entregando algo para o Senhor, como que numa prova, para que você possa sair dela como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, o esforço exegético na preparação de um sermão, de uma exposição, de uma pregação, bem como a entrega deste, exige um coração naquilo que se faz, não pode ser algo mecânico. Excelência não se alcança com mecanicidade, mas com coração. Você tem que amar aquilo que você faz. O outro objetivo da busca pela excelência na preparação e na entrega é tornar-se um exemplo para uma geração, como o Fabrini bem disse, medíocre, não é? Em Tito 2:7, Paulo escreveu, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade. E Paulo, o contexto aqui dentro do qual ele está, é o contexto no qual as pessoas faziam de qualquer jeito. Ele está contrariando falsos mestres que na ilha de Creta ensinavam um monte de bobeira, de qualquer jeito, mas ensinavam em nome de Paulo. E Paulo mandou Tito lá para Creta para pôr em ordem. A gente só põe em ordem uma coisa que está uma desordem, mas estavam pregando o evangelho, estavam cantando o evangelho, mas Paulo entendeu que estavam fazendo de uma maneira errada. E Paulo diz, Tito, você tem que ser exemplo, você não tem que ser que nem eles. Eles estão fazendo e está todo mundo gostando. A igreja não acabou na ilha de Creta. Está tudo indo bem, mas você, Tito, seja diferente. Ensine dessa maneira como ele coloca aqui. E uma das razões pelas quais a gente tem que buscar a excelência é dada também por Jeremias. Porque maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Como é que a gente alcança isso? Como é que a gente alcança essa excelência para que a gente não incorra numa, eu não entendo isso, mas numa espécie de maldição por termos executado de uma maneira relaxada? Eu creio que Deus explicou isso para Josué, quando lá em Josué 1:8 Deus disse o seguinte, não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite. Toma isso para você, e literalmente engole, porque a palavra é para a gente comê-la, é para a gente se alimentar, digerir, mastigar, ruminar e que ela traga saúde para a gente, não é? Pense que Deus está dizendo isso para você, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que é que te fará alguém bem-sucedido? Essa consciência do cuidado de si estava também em Jonathan Edwards, durante a preparação dos seus sermões. O Edwards escreveu o seguinte, tem um amigo meu do seminário que chama ele de Piruquinha. Como é que o Piruquinha colocou isso? Ao cumprir o meu dever, eu devo pensar em mim mesmo, para elevar as afeições dos meus ouvintes tão alto quanto eu puder. Será que ele estava, Jonathan Edwards, pensando numa pregação humanista, numa eficácia humana, numa arte tão somente humana para convencer as pessoas da glória de Deus? É lógico que não. 10 minutos lendo qualquer coisa de Jonathan Edwards nos leva, ou a sua história, à conclusão de que esse homem viveu para a glória de Deus e morreu para a glória de Deus. O que ele estava dizendo aqui é que se algo que será pregado, primeiro não mexeu com as suas próprias afeições e não tocou fundo na sua alma, não deve ser colocado. Dobre o joelho, clame em oração, para que o Senhor aqueça o teu coração e a tua alma com essa mensagem que você comunicará, para que ela também produza esse efeito e que ela seja poder de Deus, se assim o Senhor quiser, na vida daqueles que te ouvem. Quando Paulo então exorta Timóteo a fugir dos falsos mestres e da insensatez, não é, que preenchia a vida daqueles falsos mestres lá na ilha de Creta, quando ele escreveu para Tito e depois quando ele escreveu para Timóteo também, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, é o texto que vai aparecer aqui agora para vocês,
Paulo ele tinha isso em mente, ele estava preocupado com um monte de gente que estava pregando dentro das igrejas e que os irmãos estavam gostando. Hoje não é diferente, gente. Tem um monte de gente assim, no meio de nossos irmãos em Cristo. Ainda mais, hoje, por meio de toda a mídia que a internet dá a esses caras, e infelizmente aquilo que eles pregam é leve, é pequeno, mas distorce Cristo. É muito pouco a diferença desse evangelho com o evangelho de Cristo. É quase que imperceptível, e é por isso que alguns deles são capazes de enganar, usando as palavras de Paulo também, até mesmo os escolhidos. E Paulo, tão preocupado com isso, é tão duro com a igreja de Gálatas, dos Gálatas, das igrejas na Galácia, quando eles por tão pouco deixaram a pureza e a simplicidade daquele tesouro que eles tinham recebido em vasos de barro, que era um exemplo claro do poder de Deus e da excelência desse poder, mas eles aceitaram que esse leite recebesse umas gotinhas de adoçante, para ficar um pouco melhor, ou que esse leite recebesse uma colherzinha de Nescau, que ele pudesse ser levemente adocicado para ser um pouco mais palatável, e possa assim ser mais bem quisto por aqueles a quem eu o comunico. Mas é isso que Deus não está preocupado com aquilo que a gente coloca. A noiva de Cristo não é como aquela boneca da minha filha, já é a terceira vez que eu falo dela, que Deus a abençoe, daqui a pouco ela está indo para a escola agora. Aquela boneca da minha filha que quando ela tinha 4 anos de idade, ela passava batom, ela penteava, ela trocava roupinha, ela passava maquiagem de boneca, né? Aí depois ela passava nela, e brincando. Às vezes eu vejo a gente tão preocupada em maquiar, enfeitar, passar batom, colocar uma peruca na noiva de Jesus, para que ela fique mais bonita, sendo que a pureza dessa noiva, e do tesouro que ela tem em si, em vasos de barro, é o poder de Deus, que deve ser comunicado com excelência, para que a glória seja dele, e para que ele seja visto na face de Cristo, pregado por nós. E Paulo exorta Timóteo a fugir, ele diz: você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo está exortando Timóteo a fugir desses falsos mestres e da insensatez que os preenchia suas vidas, preguiça. Ele fala sobre isso no restante do capítulo, principalmente nos capítulos anteriores. A falta de piedade, a inveja. A piedade, Paulo vai dizer nos versos anteriores, que estava apenas preocupada com o lucro, usava a piedade como fonte de lucro. Paulo diz que ele deveria fugir de tudo isso. Timóteo deveria perseverar na piedade e em tudo o mais que fazia, diferente dos seus contemporâneos. E em uma de suas últimas palavras para Timóteo, Paulo escreveu que a razão para tal preocupação não eram os homens. Você, Timóteo, não tem que ser excelente, ser melhor, ser diferente, fazer mais bem feito por causa dos homens, para que eles te reconheçam, mas é por essa razão. Lá em 2 Timóteo ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, não aos homens, mas a Deus. Se você fizer isso diante de Deus, com certeza os homens te aprovarão também, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. E parece que é isso que D.A. Carson, também quis dizer quando escreveu com o Piper, aquele livro O Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor. Eu encerro com uma frase dele lá, no qual ele diz o seguinte: esta nova geração de líderes cristãos faz bem em olhar para Piper, Carson, Keller e outros. Podemos fazer ainda melhor, em alguns sentidos, em olhar para... lá, slide. Olhar para quem? Olhar para Lutero e Calvino, olha só. Primeiro ele falou dele, falou do Carson, falou do Piper, falou do Keller, bem como Lutero e Calvino. Faremos melhor ainda em olhar para Paulo, e ele conclui: e faremos muito melhor em olhar para Jesus. E eu concluo pensando com vocês: será que Jesus se preocupava também em ser excelente naquilo que ele fazia? Jesus se preocupava em orar antes de sair para entregar aquilo que ele entregaria?
Para mim é fantástica a expressão do final do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. No verso 35 diz que Jesus se levantou alta madrugada e foi para um lugar deserto e ali orava. E aí, nos versos seguintes, 36, 37, 38, diz que Simão, junto com os demais, que ali era só Tiago, André e João, se levantam e vão até procurar Jesus, mas eles não o encontram, porque ele estava num lugar deserto, conforme está escrito no verso 35 do capítulo 1. E quando o encontram, Pedro diz: mestre, todos te procuravam. E aí Jesus se levanta do seu tempo de oração, de entrega, de busca, de pensamento, porque nós não preparamos aquilo que falamos sem estarmos vivendo aquilo em intensa oração. E Jesus diz: não, vamos para as aldeias, vamos para as regiões aqui circunvizinhas. Eles estavam em Cafarnaum ali. Foi pouco depois de Jesus ter curado a sogra do Pedro. Provavelmente Jesus saiu da casa da sogra do Pedro e estava orando ali perto, a casa de Pedro. E aí Jesus diz: vamos para as regiões aqui, para que ali eu expulse, para que ali eu cure, para que ali eu, termina no verso 39, para que ali eu pregue também o Evangelho. Jesus tinha clareza daquilo que ele tinha que falar. Jesus tinha clareza daquilo que ele tinha que fazer. Tudo bem, Jesus é Deus. E é natural que para ele tais coisas sejam claras. Mas enquanto homem, ele nos dá o exemplo que nós devemos também trilhar de separar momentos para orar, momentos para estudar, momentos para buscar de Deus visão, clareza, momentos de deserto, que não só formarão o nosso caráter e também darão força e consolo para a gente ir adiante, mesmo que tudo esteja tentando nos desanimar, mas também teremos clareza naquilo que temos que pregar, clareza naquilo que temos que entregar, de modo que a gente possa cumprir a vontade do Senhor, na maneira como fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, que não é só entregar o sermão, não é só entregar a pregação, mas cuidar também da sua preparação, cuidar também dos seus ingredientes, cuidar da panela, cuidar da temperatura do fogo, cuidar de separar muito bem e de buscar na despensa exatamente aquilo que cabe e que tornará aquele alimento o melhor. Não segundo a nossa, nem a do povo, mas segundo a vontade de Deus. Que a gente tenha ciência de tudo, tendo ciência de tudo isso, vocês e eu, porque faço isso semana após semana, reconheçamos a nossa fragilidade. Somos vasos de barro, irmãos. A gente pode quebrar a qualquer hora. E a gente pode falhar em qualquer hora. A nossa dependência tem que estar nele o tempo todo. A nossa confiança. Que a gente possa fazer o que a gente faz, procurando fazer da melhor maneira. Não apenas aquilo que fui incumbido de trazer a vocês, a preparação do sermão e a entrega do mesmo, mas todas as demais coisas na igreja. Façamos com excelência. Sejamos hábeis. Sejamos habilidosos. Não sejamos como aqueles que Jesus disse em Lucas 16, que os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz na geração em que vivem. Que possamos ser vistos por Deus como homens e mulheres que aqui estão, e que nesta geração em que vivemos, não ficamos atrás dos filhos deste mundo, que fazem o que fazem para a sua própria glória, mas que sejamos também aqueles que estão buscando excelência naquilo que fazem, mas que fazem não para a sua, mas para a fama da glória daquele que nos salvou, para que a fama dele possa correr essa cidade, para que a fama do seu nome, como acontecia nos dias relatados pelo Evangelho, a fama do seu nome possa ser conhecida por aqueles com os quais a gente convive. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o nosso ministério.